A nossa convidada de hoje é deputada, inclusive pelo PSB aqui da cidade de São Paulo. Ela é mais conhecida pela forte atuação na área de educação, formada em ciência política e astrofísica. Nós temos hoje no Morning Show desta segunda-feira, Tabata Amaral, que está nesse momento aqui atrás das câmeras, certo, Verdade. Meu querido Mano Ferreira? Mas o que a gente precisa fazer? Rebolar um pouquinho para que ela não passe na frente dessa câmera, certo, meu querido Bruno Meyer? Ficaria uma coisa muito deselegante, certo? A nossa queridíssima Tabata Amaral, num passe de mágica, Felipe Campos, está sentada aqui no nosso sofá. Meyer, que coisa maravilhosa. Amaral. Olha só. Olha que mágica. Que mágica. Coisa boa. Deputada, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito bom obrigado, dia, viu? Bom dia. Eu tava dando muita risada ali atrás da Você gosta, né? O carnaval gerou na alta, Tabata. Rapaz, o meu foi um pouco interrompido, né? Mas foi lindo. O João é prefeito de Recife. Eu foi sei. O primeiro carnaval dele como prefeito. Foi super lindo, super histórico. Mas aqui em São Paulo a gente viveu um momento muito difícil, tive que voltar. Mas enfim, luta, né? E vi que vocês estavam divulgando uma arrecadação também, super importante. Sem dúvida. Inclusive, daqui a pouquinho a gente passa novamente aí os números para vocês de Pix, CNPJ, enfim. Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Não é a primeira vez que você participa aqui, se não me engano, acho que deve ser a terceira ou quarta vez. Mas com essa configuração é a primeira vez. Configuração Você gostou muito, né? Eu fiquei muito feliz. Que legal. Tabata já saiu nos arranca-rabos aqui, ótimos. Né? Eu? Foi ótimo. É verdade, Não queremos que se repita. Eu assisti. Todas as discussões que eu já vi da Tabata sempre foram muito legais. Assim. Deixa eu tirar uma dúvida. Não sei se essa minha dúvida vai repercutir de alguma forma, dependendo da sua resposta. Mas eu ouvi um bafafá, eu adoro um bafafá político. Sabe, Fê? Aquele bafafá político que... É que nem eu com os artistas. Exato. Tem um bafafazinho político que às vezes chega no nosso ouvido e tal. Eu ouvi dizer que você seria candidata a prefeita de São Paulo no ano que vem. Isso procede? Não sei ainda. E até para vocês entenderem um pouco. Eu sou de São Paulo e muito orgulhosa, né, da nossa terra. Que bairro? Vila Missionária. Ué, que legal. Perto da Represa Bilha, em Zona Sul. A gente tem um histórico aqui muito forte da pessoa que se elege e já começa a trabalhar para as próximas eleições. É sempre assim. E eu sou muito firme em dizer, eu estou muito focada no Congresso nesse momento. Porque eu acho que é o que as pessoas esperam de mim. Mais do que eu começar a organizar uma campanha para não sei da onde, para vocês terem uma ideia, eu vou ser presidente da bancada da educação. A nossa bancada da educação ainda não é tamanho BBB, Bíblia, Boi e Bala, que a gente fala, mas é uma das bancadas mais atuantes e influentes da Câmara. Eu vou presidir a bancada da educação esse ano, que é de todo o Congresso. Vou presidir a bancada da saúde mental. A gente nunca teve uma bancada focada nisso no Congresso, então estou focada lá. Muito disso vem porque eu sou presidente municipal do PSB aqui em São Paulo, então tem um trabalho de construção de filiados, de construção de chapa para a gente ter bons candidatos à vereança. A gente vai ter um projeto, mas nesse momento, cabeça lá no Congresso, estou com a mala pronta para mais tarde para Brasília. Lá dentro do coração da Tabata, você acha que você poderia ser uma boa prefeita? Você tem vontade, assim, de um dia, independente se for no ano que vem ou não, você tem vontade? Eu quero um dia ser prefeita de São Paulo. Eu acho que sim, mas é que pra mim não é uma coisa assim, o que a Tabata quer. Tem que fazer sentido pra uma galera, sabe? Tem que ter gente do meu lado concorrendo, tem que ter um projeto bacana pra São Paulo. Minha vida é São Paulo. Muita gente fala, a Tabata vai ser candidata por Recife. Eu amo meu Nordeste, sou filha de baiana com paraibano. Mas nunca. A razão para eu estar na política é a periferia de São Paulo. E tem muito o que fazer para a educação ainda, né? Tem. Muito. Então, assim, estou super feliz com o que a gente vai fazer no Congresso esse ano. Estou mega esperançosa. Sou louca, apaixonada pela nossa cidade. Me motiva muito. A gente fala da questão das chuvas. Pouca gente deu atenção às chuvas aqui na periferia. Eu fui na terça de carnaval para o Morro do Macaco, para a favela do Vietnã. Gente que perdeu tudo. Mas é favela, é todo ano, é menos glamuroso. Então isso me move. Agora, se isso vai me levar a um projeto de prefeitura ano que vem, ainda é muito cedo. E eu acho que é ter juízo pensar dessa forma, sabe? Muito bem. E aí, minha querida Wafá, o que você tem dúvidas sobre? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho duas perguntas. Duas? Calma, o papo vai rolar. Faz uma só. Tá bom, vou fazer uma só. Você, como uma das deputadas mais bem votadas aqui em São Paulo, enfim, tem muitas pessoas, principalmente os pseudos liberais, amam a Tabata de paixão. Liberais, eu também não sei. Eu acho que isso é um elogio.
É que ela gosta de cutucar o humano, entendeu? Por isso. É porque ela é não liberal nada só na economia de vez em quando. Não, nada a ver. Aí ela acha que é liberal Posso por terminar? inteiro. Não vamos trazer as nossas Ainda bem que eu estou aqui. Fica uma coisa extremamente desagradável. Wafá é libanesa. Não, mas enfim, você hoje, como deputada federal, e acompanhou tudo o que aconteceu com as enchentes, não só no litoral, mas na periferia aqui. Eu vi que você queria propor, né, seria como uma indenização às famílias que passaram por essa enchente. E também eu queria saber o que você poderia fazer em relação ao comportamento da nossa primeira-dama, a Janja, que enquanto estava um caos aqui em São Paulo, as pessoas morrendo, milhares de feridos, ela estava pulando o carnaval dela lá em Salvador. E eu não vi nenhuma crítica, principalmente de quem é mais à esquerda. Eu não vi ninguém criticando esse lado desumano da Janja. Então, eu queria saber, hoje, você como deputada, além dessa indenização que você pode dar, como você vai trabalhar com o governo federal para que eles ajudem essas famílias que foram vítimas da chuva? Vamos lá. Sobre a primeira-dama Janja, quem me conhece sabe que eu não sou cuidadora da vida de ninguém. Quando eu vou para brigar com algum político, nunca é para falar com quem casou, com quem deixou de casar. Mas e se fosse a Michelle? Vou já te responder. Todas as vezes que eu falei da Michelle foi porque havia um crime do tipo 51 imóveis cujo dinheiro passou pela conta dela, etc. e tal. Vocês nunca me verão cuidando da vida de ninguém. A única coisa que eu preciso dizer para os meus eleitores é: onde eu estava celebrando o carnaval, como a esmagadora maioria das pessoas, peguei um avião de madrugada e voltei para São Paulo para trabalhar, porque eu fui eleita. Porque as pessoas esperam que eu faça isso aqui no estado de São Paulo. Então, cuidar da vida de um, de outro, se fez certo, se fez errado, nem dos meus colegas deputados federais eu comentei. Então, muita gente que disputa voto comigo, que estava ali sambando, não sei o quê, no meio do caos, cara, cada um cuida da sua vida. Meus eleitores vão julgar o meu trabalho. Agora, em relação ao que dá para fazer, eu coordeno uma área na bancada ambientalista que é de questões urbanas, para não deixar muito complexo. A gente tende a enxergar a questão ambiental como uma coisa só da Amazônia. A gente tem que lutar pela Amazônia. Só que a gente precisa entender que a questão ambiental é periférica também. É o córrego que enche, é a casa que desmorona, tem menos glamour, tem menos atenção do mundo, mas isso também é olhar para a questão ambiental. Então tem esse projeto que cria um seguro, na verdade, para quem mora em área de risco. Qual que é a coisa base? As mudanças climáticas estão acontecendo. O nível do mar vai subir, vai ter mais chuva, vai ter mais seca. Por mais que a gente tenha que trabalhar para frear isso, a gente tem que estar pronto para enfrentar a próxima tragédia, sabe? De São Sebastião, a próxima de Petrópolis, a próxima de Recife. Você foi a favor do marco legal do saneamento básico? 100%. Apanhei muito da esquerda. Mas como é que eu não vou ser a favor de um marco que vai levar investimento para saneamento básico se eu ando na periferia e não tem saneamento? Então, para fechar, tem esse projeto que cria um seguro para quem mora em área de risco que vai sofrer com os desastres. Não tão naturais assim, infelizmente, muito causados pelo homem. Tem um projeto de educação ambiental, tem um projeto que é para que cada prefeito faça o seu planejamento. Cara, minha cidade é em morro. Tem um plano de 10 anos para eu me preparar. Minha cidade é litorânea, tem casa que vai desaparecer. Tem um plano aqui de 20 anos para me preparar. Então, por estar focada nessa questão de questões urbanas, tem vários projetos. Qual que é o problema? É um parto para aprovar eles no Congresso. O meu de preparação para as mudanças do clima, que teria tido efeito São Sebastião, aprovou na Câmara, travou no Senado. Então, se a gente não enxergar isso como gente, fica uns doidos lá falando mas sozinho. Mas o Congresso não enxerga isso como gente, né? Não enxerga porque não tem jovem, não enxerga porque tem uma visão ambiental muito limitada. De novo, que se restringe a você falar da floresta em pé. 100%, eu tenho atuação nessa área, mas não, aí a pessoa que defende o meio ambiente vai ser contra o marco legal de saneamento. Não vai entender que uma coisa tem a ver com a outra. Então, a gente está muito, muito frio no Congresso em relação a isso. Sim. E na sociedade, porque essa pauta ambiental, ela só entra para a manchete, para a cabeça do povo, quando tem um desastre como esse. Ô, Mano, você gosta da Tabata, né? Vejo pelos seus olhos. Também, Mano, só para dizer. Vejo pelos seus olhos. Já não vejo a mesma coisa de Wafá, Felipe Campos, sem querer tumultuar o processo. A Wafá é libanesa. Tô em outra esfera, gente. Trazendo uma pergunta sobre essa... Como que você avalia a atuação do Congresso? Você está no seu segundo mandato. Em 2018, houve uma chamada onda de renovação
vários movimentos, eu acredito, livres, que a gente faz parte, surgiram ali perto daquele contexto. Mas a eleição de 2022 foi tomada pela polarização e a gente viu muita gente boa não ser reeleita, como o Rigoni, por exemplo. Como que você avalia o contexto do trabalho parlamentar no Brasil? Como que a gente precisa fazer para que o bom trabalho de um parlamentar valha mais do que a lacração da rede social? Deixa eu só te dar aqui o mic, por favor. Melhor? Melhor. Cara, essa é a pergunta, né? Muitos colegas muito, muito talentosos, Marcelo Ramos, professor Israel, Felipe Rigoni, fizeram um trabalho admirável e não foram reeleitos. E eu acho, sim, que eles sofreram com essa polarização que joga tanto holofote num extremo e num outro. E aí eu me pergunto muito por que eu consegui aumentar a minha votação nesse cenário em que claramente eu não sou alguém que joga para uma torcida ou para outra, né? Inclusive apoio muito das duas torcidas organizadas principais. Eu acho que tem a ver sobre falar sobre o que há de mais concreto. Então, por exemplo, aqui na capital, onde eu mais aumentei minha votação foi no extremo sul e no extremo leste. Você teve mais votos que 2018? Tive. Dos 10 mais votados, total. Foi a única que aumentou, de 2018 para 22. E cresci especialmente no extremo sul e no extremo leste. Eu acho que isso fala um pouco do trabalho. Eu sei o que é você perder 100 mil seguidores depois de uma eleição, ir pra rua e as pessoas te olharem com respeito e reconhecer o que você está fazendo. Então eu fiz uma escolha, logo depois da reforma da Previdência, que era, eu não vou guiar meu trabalho por isso daqui. Tô lá, postando, quero que as pessoas engajem o conteúdo, mas porque são dois mundos completamente diferentes. E esse mundo, mais o Twitter, não é o mundo que vota em mim. Então, acredito que o que aconteceu nessa eleição foi um reconhecimento de um trabalho muito concreto de lutar para que as escolas tivessem absorventes, de lutar pela renda mínima, de fazer um trabalho na periferia, de levar a feira de profissão, sabe, de organizar a molecada, de falar de sonho. É suficiente? Não sei. Mas é o que eu encontrei. Então, um exemplo para a gente trazer para cá. Um dos debates principais do meu mandato hoje é que a Sabesp toda noite corta água na periferia. E pouquíssimas pessoas sabem disso. Isso é completamente ilegal, assim, isso é irregular. E eu estou há mais de ano questionando. E por que eles fazem isso? Qual que é a resposta oficial da Sabesp? Que tem muito gato na periferia. Então, que as pessoas roubam água e aí eles baixam tanto a pressão para diminuir essas perdas que não tem água. Vou falar da minha casa. Todo sábado vou lá, dormir na minha casa com a minha mãe. Da 8, 7 horas da noite, você abre e não tem uma gota. E aí eu entendo o que a Sabesp me traz de que tem muito corte, etc. Mas é justo você punir toda a periferia de São Paulo? Imagine se a Sabesp, em Higienópolis, Jardins, cortasse água às 7 da noite todo dia. Só que isso não vira, assim, não viraliza, as pessoas não querem falar. Tem um debate enorme, super relevante, se vai privatizar ou não a Sabesp. Mas o que minha mãe queria ter ouvido na eleição era se algum governador se comprometia a acabar com os cortes de água na periferia. Isso é muito concreto, isso nunca vai virar trending topic no Twitter. Então, acho que um desafio que a centro-esquerda e a centro-direita têm, colocando talvez nós dois nesses dois lugares, é de falar do que é concreto, que não tem nada a ver com a discussão do Twitter. Alexandre Borges. Vocês adivinharam qual era a pergunta que eu ia fazer. Deputada, bom dia, tudo bem? Realmente, para mim, é uma curiosidade de como alguém de centro-esquerda consegue, num país onde o lado do Lula, o lado da esquerda é muito dominado pelo lulismo. Então, você teve, por exemplo, o seu companheiro de partido, Marcelo Freixo, perdendo aqui no Rio, no primeiro turno, para o Cláudio Castro. Você teve em vários resultados eleitorais uma esquerda alternativa tendo muitos problemas na eleição. No seu caso, uma exceção. Teve 70 mil votos a mais nessa eleição, mesmo tendo essa trajetória de ter sido atacada pela esquerda, não só de políticos, mas de influenciador, de personalidade, enfim, um monte de coisa. Você acha que tem espaço para uma centro-esquerda no Brasil, falando como um todo, e convivendo com o lulismo, ou ter que esperar o Lula se aposentar, enfim, o que você acha que tem como caminho? Porque realmente o que acontece, esquerda, centro-direita sabe exatamente como é que é isso. Como é que a centro-esquerda se vê hoje no papel eleitoral como força política no Brasil? Alexandre, eu preciso acreditar que tem espaço para essa centro-esquerda, porque
é onde eu sei existir, é quem eu sou. E de maneira alguma quero dizer que minha visão de mundo é superior a uma visão mais à esquerda, a uma visão mais à direita. Mas é a visão que faz sentido para mim. E não é uma visão tão extraordinária, tão... Se a gente olha para a história, há 200 anos existem partidos que representam essa visão, com uma visão econômica mais de centro, com uma visão social forte, 100% democrática, sem passar pano nenhum para nenhum regime autoritário de esquerda ou direita. Então, talvez seja um momento histórico em que o Brasil está meio, talvez não, né? Com certeza, meio desprovido do centro como um todo. Agora, eu preciso acreditar que essa visão faz sentido. E o que eu vejo na rua é que ela faz sentido. Ela não faz sentido no Twitter, nesse purismo que se você não reza a cartilha, você é o demônio. Agora, na rua, onde falta água à noite, onde falta uma moradia digna, ela faz muito sentido, ela é muito necessária. E acho que um pouco do meu trabalho, hoje, com o segundo mandato, é trazer mais gente que compartilhe dessa visão de mundo. E vocês, na centro-direita, têm a mesma visão. Não dá para acreditar que a única visão à direita vai ser o bolsonarismo. O que a gente vai ter no lugar do que foi o PSDB aqui em São Paulo, por exemplo? Nós precisamos de uma centro-direita forte. Nós precisamos de uma centro-esquerda forte. E, de novo, não é que ela não existe, não é que a gente está revolucionando o mundo, é só que várias coisas, polarização, aumento da desigualdade, o mecanismo das redes sociais, tudo isso vem favorecendo muito os extremos. Agora, Tabata, tem um ponto, assim, uma notícia que eu quero te dar. Mas, assim, muito breve, Fê. Muito breve. A cidade de São Paulo corre o risco de ter Guilherme Boulos como prefeito. Como é que você interpreta uma gestão dele aqui? Aí você não vai deixar, né? Como é que... Porque assim, você tá... Não, porque você tá fazendo um discurso que é um discurso coerente daquilo que você pensa, que é um discurso de centro. Mas vamos para a realidade, certo? A realidade tivemos Bruno Covas aqui em São Paulo versus Guilherme Boulos em 2016 ou 2020. É que eu sou um pouco velho. 2020, exatamente. Aí o que aconteceu? Foi 60% Bruno Covas, 40% Guilherme Boulos. Boa Hoje, votação. quem que é o cara mais forte? Eu tenho certeza que se der uma pesquisa aí, quem é o cara mais forte para disputar a Prefeitura de São Paulo? O Boulos, porque tem recall, certo? Sim. Recall é importante. Sim. Não temos mais Bruno teve Covas, uma votação faleceu. expressiva em 2020. Eu quero entender como é que você pensa isso. Você acha que São Paulo merece ter Boulos? Que ele é de extrema esquerda, Rapaz, quando merece é uma palavra muito carregada de sentimentos, né? Boulos é o que eu quero para São Paulo? Não. Isso. Boulos me representa enquanto candidato a prefeito? Eu quero não. Tabata Amaral como prefeito. Boulos não te representa. Não, justamente porque essa visão muito mais à esquerda, muito mais radical. E quando a gente fala do município, eu acho que talvez seja ainda mais grave no que do nacional. O nacional tem pauta moral, se debate várias questões, não sei o quê. Quando a gente fala do município, é o que eu estava falando, do corte de água, o contrato que a prefeitura não está cumprindo com a Sabesp, a questão das moradias, a questão da enchente, da lama. É muito concreto para a gente se perder em debates ideológicos. Mas, de novo, a eleição é só ano que vem. Merecer não é a palavra... Articulando agora, hein, Tabata? Exato. E a gente está conversando, e como eu falei, o PSB de São Paulo vai ter uma chapa forte de candidatos à vereança. A gente está no momento filiando gente, conversando, trazendo especialistas. Mas adiantar uma eleição que acontece no ano que vem, na minha opinião, não é o que os meus eleitores esperam de mim. Boulos está em pré-campanha. Perfeito, escolha dele. Tabata está cuidando da bancada da educação, da bancada da saúde mental e vai ter toda a disposição para construir uma alternativa ao centro. E você votaria no Boulos? Depende contra quem. Contra um bolsonarista, votaria. Eu votei no Ciro, eu votei no Haddad, eu votei no Lula, eu votei no Lula de novo. Depende contra quem. Agora, essa escolha que eu quero fazer, não é essa escolha que eu quero fazer. Mas o Boulos, ele compõe um time do Lula, né? E quando a gente fala, o seu discurso que traz essa coisa, não, é porque eu sou mais de centro, porque tem a centro-esquerda. Quando a gente escuta os discursos e os projetos que algumas pessoas propõem, principalmente quem é de centro-esquerda, está muito mais ligada à esquerda e à extrema-esquerda do que qualquer outra coisa. Eu sinto muita falta desse diálogo, principalmente quando eu vejo algumas propostas, né? Agora você vai presidir a bancada da educação e tem uma proposta sua que me pegou muito, que é uma cota para trans, eu li, né? Que era uma cota para mulheres, que seriam 30%, mas desses 30, 15 seriam para trans, para bis e outras coisas. Cota, você está falando... eu vi que você propôs uma ideia de cota em educação e em empresas também, para que essas empresas... Você está misturando dois projetos, mas eu já comento. Sim, e aí isso me preocupa de alguma forma, porque são projetos que estão ligados à extrema esquerda hoje no Brasil, que cresce muito.
E essa coisa de que você falou agora, a gente tem que se preocupar com a água que não está chegando, com o esgoto. E o que eu vejo desses projetos é que são projetos muito ideológicos e de cunho, assim, cultural e mais à esquerda. Então, por mais que você dialogue e fale, não, a gente precisa fazer reforma, a gente precisa ser a favor do marco do saneamento básico, eu sinto que essa esquerda moderna que surge, que é do seu time, fala muito mais como extrema esquerda com pautas ideológicas. Então a gente, causa essa falsa impressão de que não, estamos atuando aqui para o que realmente importa, mas ao mesmo tempo a gente está muito junto a essas pautas de esquerda que são sim pautas ideológicas e não efetivas, né? Eu acho que esse tipo de cota não é eficiente. Perfeito. Muitas coisas juntas e misturadas. Acho que um primeiro ponto, a gente tem definições muito diferentes do que é extremismo. Para mim, esquerda radical é a esquerda que prega a violência. É a esquerda que acha que está tudo bem com o que acontece na Venezuela, em Cuba e Nicarágua. Para mim, radicalismo é você querer calar quem pensa diferente, é você tolerar qualquer coisa que não seja a democracia, é violência, é autoritarismo, é tudo que vai junto. Você defender cotas, para mim, não tem nada de extremista. Então, acho que primeiro, uma separação. Vamos para o debate ideológico sobre cotas. Mas cotas. Segundo, ideologia por si só... Já vou comentar. Ideologia por si só não é algo ruim, vamos tomar cuidado. Ser de centro-esquerda é uma visão ideológica. Ser liberal é uma outra visão ideológica. E a gente entra no debate de qual visão serve melhor à nossa sociedade. Mas dizer que porque é ideológico, é extremista, aí eu acho que é uma confusão meio absurda de termos. Dito isso, na minha visão de centro-esquerda, cabe sim a defesa de cotas por uma série de razões. Você misturou umas 3 coisas, pelo menos. Acho que cotas para mulheres na política, cotas para negros no ensino superior e para pessoas trans na pós-graduação, que eu também defendo. Tem cotas para mulheres em posições de conselho de empresa. Tudo isso, de fato, eu defendo, não da forma como você colocou. Mas qual que é o argumento? Existe um argumento de eficiência. Vamos falar de mulheres na política. Tem muitos estudos que mostram que nós mulheres, que faz apenas 90 anos que podemos votar, vamos levar mais de 100 para ter igualdade com os homens. Qual que é o problema? Tem outros estudos, tudo bem mapeado, que a Nerd aqui estuda direitinho, que mostra que se você elege mais mulheres aqui no Brasil, foi o professor Firpo que mostrou esse estudo, você tem mais meninas tirando o título de eleitor, ou seja, elas se veem mais. Aqui no Brasil, ao eleger mais mulheres, reduz a mortalidade infantil. No mundo, tem um estudo da Índia, ao eleger mulheres, as meninas melhoram a nota de matemática. As meninas têm sonhos maiores de ser engenheira, cientista. Por quê? Porque as mulheres são melhores que os homens? Zero. Nada a ver. É porque, de repente, tem metade da população também podendo competir por aquele posto. É porque na hora que uma menina de 9 anos vê uma mulher como prefeita, ela fala, eu também posso ser médica, engenheira, etc. Então, representativo. Mas importa. Cota, né? Porque cota você aí eu vou fazer esse último link. Os estudos mostram que a gente vai levar mais de 100 anos para atingir essa igualdade. Eu quero ver isso em vida. Eu quero nossas meninas sonhando mais, crianças morrendo menos, o combate à corrupção melhora porque aumenta a competição também. Então eu estou disposta... São muito machistas também, eu acho, viu? Depende de como você são encara. Muito manipuladas, eu acho. Essa que eu falei da Índia, feita por pesquisadores do FMI, de Harvard, MIT... Eu acho que dá pra gente confiar. Machista. Mas é porque elas não. Você tá interpretando ela de uma forma diferente. Tem estudo no Brasil, nos Estados Unidos. Não é pra encarar as mulheres são melhores do que os homens. Não é isso não é verdade. Sim, claro, é metade da população que não participa da vida política, que na hora que começa a participar, aumenta a competição. Com uma cota, você não é a vontade de uma mulher que só responder isso? Por favor, só pra fechar. A cota, no meu entendimento, é um caminho temporário que tem que ter prazo de finalidade para ao invés da gente levar 100 anos, levar 5, 10. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre um outro ator político aí, que eu tenho curiosidade de saber a sua opinião. O que você está achando do governo Tarcísio aqui em São Paulo? Como é que você vê? É muito cedo para falar do governo Lula e do governo Tarcísio. Analisando aí 60, estamos aí acho que já com 60 dias. Como é que você vê a postura dele? Né, nas enchentes. Eu acho que ele se elegeu com o Bolsonaro. Claro, eu acho que o mais positivo que ele fez até agora foi a atuação nas enchentes. Aquela foto do Tarcísio com o prefeito de São Sebastião com o Lula, eu celebrei nas minhas redes sociais. Deveria ser o normal, mas o normal virou absurdo no Brasil, né? Deveria ser normal políticos de diferentes partidos sentarem para focar num problema. Me parece que ele está acertando quando ele preza pelo diálogo,
quando ele preza por resolver o problema. Será que ele vai conseguir aguentar a pressão dos bolsonaristas que já estão chiando? A gente viu nesse último final de semana várias matérias sobre Tarcísio sofre pressão dos bolsonaristas porque dialogou, etc. e tal. Essa é a pergunta que eu estou muito curiosa para ser resolvida. Mas se ele continuar apostando no diálogo, eu acho que ele acerta e eu acho que é isso que São Paulo espera dele. E o Lula? Os 60 dias do Lula? Também muito cedo, vai na mesma linha. Acertou na questão das enchentes, tem muitas coisas que estão para acontecer, então reforma tributária. Tabata, desculpa, só um comentário aqui. O Lula disponibilizou 5 milhões para Cláudia Raia. Para as enchentes foram só 3 milhões. Não foi nada, a ajuda do Lula. O governo federal nas enchentes aqui em São Paulo foi uma ajuda, assim... Mas o caso da Cláudia Raia é Lei Rouanet, né? Não foi o... Mas assim, gente, parece meio absurdo. É como se eu falasse, a gente tem não sei quantos bi para educação, assim, ele veio aqui fazer um showzinho com o Tarcísio, falar e tal, e efetivamente não atuar... É uma coisa que me preocupa achou que era muito. Pouco dinheiro, e outra coisa também, você, Tabata, sempre falou em redução da máquina pública Raia, né? E tudo mais. A gente tem 10 ministérios a mais hoje. Como que você pode atuar para que a gente tenha... O quê? Como que a gente pode atuar para que a gente tenha uma redução da máquina pública agora e sobre mais dinheiro para a educação, para saneamento básico. Então... Só vou pedir uma pausa que já vi uns 3 temas aí. Primeiro, confundir verba que vai para a cultura, para a educação, para a segurança, começar a dizer o que é mais importante do que o outro. Você tem uma sugestão para melhorar a Lei Rouanet? Eu acho que a gente tem toda a disponibilidade de ouvir a sua sugestão. Agora, um exemplo, só a bancada paulista, em verbas federais, está destinando entre 4 e 8 milhões de reais. Isso só para entender, de cada isso vai se somando. Ou é no não, a gente fez uma reunião da bancada paulista e a gente tomou uma decisão, se eu não me engano, na segunda-feira. Inicialmente de 4 milhões, a gente está discutindo para aumentar. Eu entrei em contato com a prefeita de Ubatuba, com o prefeito São Sebastião e falei, me lixe as coisas mais graves que eu também vou destinar emendas. Então, não sei qual foi o anúncio certinho que você viu, mas não é só esse valor. Turma, por favor, só para finalizar. Mas agora posso só, esqueci também qual era o seu outro ponto. Da hora aqui. Os ministérios, comenta daqui a pouco. Nesta segunda-feira, primeiro dia do ano, feliz ano novo. Feliz ano novo. Ai, que alegria, esse clima de Réveillon, gente. Vai ter queimar de fogos clima de mais tarde. Olha só, são 11 horas e 32 minutos. Nesta segunda-feira, o Morning Show recebe com exclusividade a deputada federal Tabata Amaral. Dando um show aqui. Vamos continuar com a nossa conversa aqui, Alexandre Borges. Você tem algum tema espinhoso? Depois eu tenho só dos ministérios para eu comentar. O que você quer comentar dos ministérios, deputada? O aumento do número de ministérios se deu sem aumentar cargo. Aí é um critério da gestão. Eu faria da mesma forma, não sei. Eles fizeram remanejamento de cargos. Mas eles colocaram as mulheres agora, que vão receber salários vitalícios. Que eu não quero, você tá falando, mas a gente acho que cada governo decide quantos ministérios tem. Uma pergunta que não quer me calar. Ih, lá vem. Isso aí é perigoso. Você será ou não será a primeira-dama do Recife? Ai, meu Deus do céu. Vamos separar essa pergunta. Se um dia eu pretendo me casar e ter filhos com o João, sim. Se um dia eu pretendo ter uma atuação política em Recife, não. Entendi. Ficou bem. Respondi bem completamente. Olha, pautou o Brasil. Pautou o Brasil. Pautou o Brasil. Isso não quer dizer que eu não amo o João, eu só como muito São Paulo. Você leva o Paulo Matias. Se você, vamos trabalhar nessa amizade. Paulo já é meu amigo. E olha aí, ó, viu? Mas quando... Listinha, né? Mas eu tenho uma magoazinha com ele. Eu sou articulador, querido. Já tô na festa de casamento. Ele tá me devendo uma foto com o Hamilton, mas se ele resolver isso, eu chamo ele pro meu casamento. Isso, mas nós vamos... Só em novembro. Só em novembro a Fórmula 1. Depois do programa a gente faz uma articulação. Mas é uma articulação muito rápida. Alexandre Borges, eu só quero tema espinhoso, meu. Não me venha com blá blá blá. Zero blá blá blá. E uma questão que eu acho que é muito divisiva. A gente acabou de passar pelas enchentes, por essas tragédias, e uma das coisas que sempre se fala é remoção de morador em área de risco. Isso é algo que divide. Como é que se faz isso? De que maneira? Porque tem muita gente que não quer sair, tem muita gente que não tem alternativa, enfim. Bem direto. E é claro que eu estou perguntando isso, porque, por exemplo, eu sei qual é a postura do Guilherme Boulos histórica em relação a quando tem que fazer remoção, desocupação de terrenos ocupados, etc. e tal. A gente sabe que é necessário para evitar, ou durante enchentes e deslizamentos de terra, tem que fazer retirada de moradores, enfim. Como é que seria a maneira ideal de se fazer isso, diferente ou não da maneira como se faz hoje?
Alexandre, pergunta muito complexa e me perdoe se eu for mais rasa do que eu deveria pelo tempo. A gente tem uma questão de encarar o problema da moradia como um problema de uma bala de prata. Vamos só construir residencial, vamos só dar auxílio aluguel, vamos não sei o quê. A gente tem um déficit habitacional, que é quantas pessoas não têm moradia própria, né? Não tem sua casa, tão alto no Brasil que a gente vai precisar de uma série de soluções. Então, precisamos de mais residenciais, precisamos de mais Minha Casa Minha Vida. Tem uma solução que eu gosto muito, que é a do aluguel social. Então, esse tanto de imóveis que a gente tem aqui em São Paulo, que estão desocupados, que a gente poderia... obviamente, aluguel social é um aluguel subsidiado, né? Você coloca eles para aluguel e aí a pessoa que não pode pagar, ela não paga. A que pode pagar um pouquinho, ela paga só um pouquinho. Mas a minha proposta é a gente parar de encarar o problema como só sendo resolvido quando a pessoa tiver a casa no nome dela e começar a encarar como um problema urgente que vai ser resolvido quando a pessoa tiver um teto seguro sobre o qual morar. Legal. E eu acho que essa questão do aluguel social, ela muda um pouquinho a lógica. Faz sentido, não é necessariamente... Minha família mora em uma ocupação. Estou lá na justiça tentando legalizar. Todo mundo tem o sonho da casa própria. Mas o que mais me angustia não é garantir que cada pessoa lá no Morro do Macaco tenha hoje sua casa própria. Que às vezes é uma política mais populista, que você vende mais rápido. Mas é garantir que todas tenham uma moradia digna onde estarem. Então, é um tema... Eu, inclusive, apresentei um projeto de aluguel social. Tem esse projeto de seguro para quem mora em áreas de risco. Tem situações que a gente, de fato, não pode manter. E aí, vou falar de São Paulo de novo, mas... O que mais... Essas soluções mal feitas, né? No Morro do Macaco que eu fui, as casas perderam tudo com lama. A prefeitura vai lá, começa a quebrar umas coisas, aí depois de 5 anos tenta retomar o projeto, já foi todo reocupado. Ou a gente encara como emergencial, que as pessoas tenham uma moradia digna, seja com aluguel social, auxílio aluguel, qualquer solução que a gente consiga pensar sustentável, ou a gente vai continuar saindo quebrando, reocupa e esse problema não termina nunca. Essa é a realidade da periferia de São Paulo, sul, leste, oeste, em todas as regiões. Tem pergunta, Manu? Tenho. Tabata, você é uma deputada com atuação muito grande na educação e a gente vem de um desastre educacional no contexto da pandemia muito grande. Então, resolver esse desastre é um dos principais problemas concretos do Brasil para o futuro. E tem um estudo do professor Ricardo Paz de Barros, que você deve conhecer certamente, que mostra que, quando a gente analisa o desempenho das redes municipais no Brasil, cerca de 60% não se explica por diferença de recurso, e sim por diferenças de qualidade da gestão das escolas por parte das redes municipais. Qual seria a agenda legislativa para melhorar a gestão educacional no Brasil e enfrentar esse desastre da pandemia? Um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter aprovado, que já foi para a Constituição, foi regulamentado, começa a valer esse ano, tenta dar uma resposta a isso que você falou. A gente discutiu o novo Fundeb. O que é o Fundeb? Fundo Recurso para Educação Básica. Eu coloquei uma cláusula que esquerda e direita foram contra, depois ninguém entendeu nada, mas a gente conseguiu aprovar, que vai receber mais recurso o prefeito que melhorar o seu resultado educacional em relação a si mesmo. Não é a cidade do interior do Amazonas competindo com Teresina, que vai muito bem na educação básica, por exemplo. É ele em relação a si. Dobrei aqui meu resultado, tripliquei meu resultado. O município que conseguir melhorar o seu resultado e diminuir a desigualdade racial e social dentro da rede, para ele também só não investir na escola do centro, né? Tem que melhorar a rede como um todo. Ele vai receber mais dinheiro. Isso é legal. Porque era uma discussão de aumentar o investimento da educação básica. Precisamos. Tem escola de lata no Brasil, tem escola sem água, sem banheiro. Mas, de fato, a maior parte da desigualdade se explica pela má gestão, pelo desvio. Eu tenho a impressão, pelo que já estudei, que na hora que você mexe no bolso do prefeito, ele vai se mexer. É a primeira vez que essa cláusula vai estar valendo. E eu estou muito animada para ver, porque eu já vejo muitos prefeitos me procurando e falando, eu quero esse recurso a mais. O que eu tenho que fazer para melhorar a educação? Minha querida Tabata Amaral, deixa eu te fazer uma pergunta profunda essa, hein? Não, mas essa é profunda mesmo. Você é uma mulher da educação, né? Você fala muito sobre educação, eu já vi você, enfim, em vários projetos. A tua história, ela é muito ligada à área da educação. Mas eu quero entender hoje, na tua visão, o que é mais básico, educação ou saneamento básico? Se você tivesse que elencar uma prioridade, porque eu acho que tão básico quanto a educação é uma pessoa chegar em casa e não ter um esgoto a céu aberto, né, na porta da casa dela, né? Como é que você vê isso? Que prioridade? Tudo certinho aqui? Tá, por favor. Certo. Durante a pandemia... Tá desligado. Deixa eu só ligar. Aí pra cima. Boa. Oi, Prevenida, hein? Foi? Viu? Ela é prevenida. Agora foi um instinto. Não, deixa eu voltar aqui.
Na pandemia, eu lutei muito por um projeto que eu relatei para dar acesso à conectividade a alunos mais pobres. A gente, no auge da pandemia, teve um estudo do Data Favela falando que metade de quem mora em favela não estava estudando, em grande parte por falta de internet. E aí eu estava lutando por esse projeto, a gente batalhou muito, conseguiu aprovar, o governo Bolsonaro vetou, a gente batalhou e conseguiu derrubar o veto, Bolsonaro entrou na justiça contra o projeto, isso rendeu um atraso de 2 anos. Isso é um pouco do que aconteceu com nossas lutas na educação. Por causa da internet. Mas que projeto foi esse? Lei de conectividade. O judiciário entendeu que era constitucional, a gente estava usando o fundo correto, sem criar um novo gasto, e hoje ele foi implementado, mas ali 2 anos que a gente poderia ter aluno de favela com internet, não teve. E nessa discussão, eu me lembro de um deputado e um ministro me questionarem se eu deveria estar lutando por internet num contexto em que muita escola não tinha saneamento básico. E na época eu respondi uma coisa que é muito verdade para mim, Paulo. Cara, a luta não é entre saneamento e educação básica e internet. A luta é, de um lado, saneamento básico, educação, internet para os mais pobres, e do outro, super salário. Pessoas no judiciário que recebem 400, 500 mil reais de um salário completamente irregular, inconstitucional. Louco. A luta é contra tantos privilégios que, inclusive, alguns colegas meus têm. E tá pior hoje, viu? Agora a gente tem um custo de mais de 2 bi de super salários. Mentira, a Constituição fala, o máximo que alguém pode receber no público é uns 40 mil, que é o valor do salário do ministro do STF. E muita gente burla isso. Então, a minha resposta seria, eu não consigo abrir mão de saneamento nem de educação. Porque sem saneamento, a criança não consegue estudar, muitas vezes fica doente. Sim. A gente tem várias doenças evitáveis que acontecem por isso, mas sem educação, aquela criança nunca vai quebrar o ciclo da pobreza. Então, vamos colocar o que é essencial do lado e colocar o que é mordomia, o que é privilégio, o que é inconstitucional, o que é corrupção do outro. Muito bem. Uma Fazinha, por favor. Eu tenho uma pergunta. A gente sabe que hoje muitos deputados e políticos, no geral, às vezes atuam com projetos ou com alguma lei ou com alguma coisa que é para chamar atenção. Né? Quando você está em baixa, por exemplo, você começa a querer chamar atenção por alguma coisa e às vezes acaba fazendo um barulho em uma coisa que é irrelevante. E recentemente aconteceu que você acionou o Ministério Público contra um humorista. Você, como defensora de liberdade, liberdade de expressão, acha justo usar o poder público, né, você como deputada, para tirar a liberdade de um artista? Eu me sinto lidando com uma cebola, em que a gente vai camada por camada. Primeiro ponto, eu não estou em baixa. Eu entendo o ataque um pouco baixo, desnecessário nesse contexto. Não falei sobre você. Eu falei sobre a gente querer fazer barulho, às vezes, midiático. Só para dizer que eu tenho um trabalho muito atuante e que eu não preciso disso. Em nenhum momento precisei, graças a Deus, muito atuante pelo que eu falei na questão do saneamento, da educação, na área ambiental e por aí vai. O segundo ponto teve um debate no podcast Flow, que ficou muito divulgado, em que eu fiz uma fala muito enfática, defendendo uma visão de liberdade de expressão que é a seguinte: a sua liberdade de expressão termina onde começa a liberdade do outro. Não existe humorista que esteja autorizado a trazer uma fala racista, homofóbica ou capacitista. O humor, ele não lhe inibe de sofrer as consequências da lei. Outro ponto, eu não questionei esse humorista como deputada federal, foi como Tabata, no meu CPF. Porque, sim, eu me senti extremamente incomodada ao ver o que, na minha visão, é o cometimento de um crime, que é um humorista, ir para um canal com falas extremamente nojentas, sexuais, preconceituosas contra uma mulher cadeirante. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o vídeo, não quero nem divulgar, mas é realmente muito absurdo. Quem vai dizer... Você está falando, na época que eu falei desse assunto, eu lembrei. Mas assim, não é uma coisa leve. Mas realmente foi pesado. Mas vocês não acham que o humor não pode ter limite? Porque querendo ou não, ele é um artista, né? Eu realmente acho que o limite é a lei. E no meu entendimento, ele está infringindo a lei que define o que é capacitismo. Agora, não é a Tabata que vai julgar. Graças a Deus, isso aqui não é uma ditadura. Eu vi um crime de racismo, de homofobia, de capacitismo, eu no meu CPF vou acionar o judiciário. E essa pessoa vai ter o direito de dizer que eu estou errada.
vai ter o direito de dizer porque dá um contexto. Eu realmente acho que um crime foi cometido e, sinceramente, pode fazer a piada que foi, inclusive comigo. Agora, eu não vou passar pano para crime. Agora, o humor não pode ser desculpa para você cometer crime, não. Meu querido Alexandre Borges, você gostaria de falar mais sobre política com a deputada Tabata Amaral? O que você tem dúvidas? Cadê o Ale, gente? Cadê o nosso Alexandre Borges? O Ale foi tomar água. Eu tenho umas. Foi tomar água. Olha aí. Agora sim. Olha o nosso Zordon. Não lembra o Zordon dos Power Rangers? Ele bem no meio aqui, assim, organizado. Por favor, meu querido Zordon. Olha, eu, na verdade, queria pegar ainda um pouco de carona nessa discussão que estava tendo, porque aquela lei 14.532, que gerou uma discussão enorme, se era censura ao humor, se não era, queria que você elaborasse em relação a essa lei, que gerou tanta polêmica e tanta gente dizendo que aquilo era uma lei de censura, de constranger os humoristas, de constranger a arte. Qual é a sua opinião sobre essa lei específica? Alexandre, eu vou me repetir um pouco no que eu já disse, porque eu realmente acho que o humor, ele não deve ser tratado de forma diferente do que outras questões. A gente pode estar falando de incentivo ao nazismo, você fazer piada com isso, a gente pode estar falando de racismo, de homofobia. De novo, isso é crime. Como teve um humorista que fez uma brincadeira muito sem graça contra um autista, que foi horrorosa a questão. Eu vou falar uma coisa, eu discordo um pouco de vocês nessa coisa da regulação de humor. Eu também. Eu acho que o humor ele não pode ser regulado. Não é sobre regular o humor, é sobre regular o que é liberdade de expressão. Mas também não entra com quem está falando. Você acha que é ok é uma pergunta muito sincera. Num debate humorístico, a pessoa fazer comentários racistas e defender o que foi a escravidão, por exemplo? Eu simplesmente estou dialogando com um humorista. Isso é errado. Humorista é um cara que não pode ser levado a sério de maneira nenhuma. Então, essa é uma pergunta que nos divide. Eu interpreto o humorista como um cara para mim, a lei ela é soberana. Não importa se é humorista, se é político, se é gari, se é professor. Você não pode ser racista. A lei não pode ser autoritária. Só me dá um minutinho, turma. Deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. A gente volta amanhã às 10 horas da manhã e continua na TV. Eu acho que um ponto importante aí é que a linguagem tem diversos usos, né? Se a gente faz um filme, uma obra de arte que pode ser chocante, pode explorar temas horríveis, o fato de explorar um tema horrível numa dimensão artística não quer dizer que aquilo seja em si uma violência, né? É artístico. Então, eu acho que nesse caso eu concordo com o Paulo, tem uma visão diferente. Cara, eu discordo, assim, eu já tive... Eu não sei qual é a piada específica. Eu acho que tem que... E por isso que eu digo, vai ter um juiz, vai ter um advogado para olhar o contexto específico, mas tem uma pergunta que é, o dano que isso daqui está causando em pessoas cadeirantes, por exemplo, justifica o humor? Na minha opinião, não. Na minha opinião, um crime foi cometido. Mas eu não sou ditador, eu não estou dizendo que a minha opinião é soberana. Alguém vai julgar. Uma coisa que me incomoda nesse tipo de situação é que, às vezes, por exemplo, no caso da população cadeirante, eu tenho até uma prima cadeirante, abraço, existem problemas concretos, voltando ao teu próprio discurso, sobre como o centro pode ocupar mais espaço no debate do que os extremos. Existem problemas concretos. A situação das calçadas, por exemplo, é um drama para qualquer cadeirante. E a gente, às vezes, acaba perdendo espaço no debate público, pautando a situação de um comediante, por exemplo, no lugar de pautar políticas públicas. É que eu sinto que a gente está debatendo sobre um vídeo que vocês estão imaginando que é uma coisa e eu estou falando de outra coisa. Eu acompanhei. Talvez a gente deveria até... Mas assim... Só nesse ponto, eu não tinha visto o vídeo. O presidente do PSB Inclusão Itamar me mandou o vídeo e falou, Tabata, várias cadeirantes me procuraram, isso é extremamente ofensivo, isso nos fere, isso é contra a lei, a gente gostaria que você nos ajudasse a achar um advogado. Eu falei, não, eu vou assinar essa na física, porque é muito errado. Não é um vídeo fazendo piada de cadeirante. É tratando como se fosse um animal, assim. É muito absurdo. E, de novo, direito ao contraditório. Me pareceu que é errado. E se não for, eu vou sofrer as consequências de ter iniciado um processo que não condiz. Perfeito. Mas turma, deixa eu só fazer um pedido pela ordem aqui. Nós temos 2 minutos de programa. Vou pedir para vocês serem muito curtos. Rápido. Pela ordem aqui, Alexandre, em seguida o Afá.
Na verdade, assim, é porque foi misturado agora duas discussões. Esse caso específico dessa piada do cadeirante com a ideia geral que você falou de que todo mundo tem que ser tratado igual, mas existe na lei a ideia do ânimo jocante, quer dizer, quando a pessoa, o humorista, por exemplo, ele está fazendo uma piada. Então, eu não estou falando desse caso específico, mas no geral há sim um tratamento diferente para o humor e para a arte. Mas, Tabata, eu vi que essa coisa do crime te pega muito, né? Porque você falou agora que ele cometeu um crime e tudo mais, e que você ia assinar como pessoa física. Como foi declarar voto no segundo turno a um criminoso? Porque o Lula tem um histórico gigantesco de crimes. Então, acho que fica um pouco contraditório. Eu queria que você explicasse como é que foi tomar essa decisão de apoiar um criminoso. Eu vou presidente da República. Não, só que é muito tema único. Esses bolsonaristas não giram disquete, não. Não vai girar porque ele continua, ele é criminoso, ele não foi absolvido. Para fechar, Tabata, rapidamente. Eu votei em 2018 em Ciro e Haddad. Votei em 2022 em Lula e Lula de novo. Faria cada um desses votos 20 mil vezes, independente do que aconteceu no passado, independente do que aconteça na frente, quem tem pauta porque eu jamais poderia estar ao lado de qualquer pessoa que pareça com Bolsonaro ou que ele representa. A desumanidade, os crimes absurdos de corrupção, as mortes pelas quais ele é responsável na pandemia. Também é responsável toda eleição é uma escolha. Eu estou muito feliz e muito tranquila com as escolhas que eu fiz. E nunca será em apoio a Bolsonaro. Nunca.